Christian Horner é, sem dúvidas, uma das figuras mais icônicas da Fórmula 1 moderna. Desde que assumiu a chefia da Red Bull Racing em 2005, ele conduziu a equipe de um estreante sem histórico na categoria para um verdadeiro império esportivo. Sob seu comando, a Red Bull conquistou diversos campeonatos mundiais, revelou talentos como Sebastian Vettel e Max Verstappen, e transformou-se em uma potência consolidada. No entanto, em 2024, a imagem de estabilidade e controle associada a Horner começou a ruir, envolta em polêmicas, disputas internas e rumores cada vez mais intensos de que sua permanência no cargo está por um fio. A possibilidade de demissão de Christian Horner da Red Bull já não parece mais um cenário hipotético distante. Ao contrário, é um tema que vem ganhando força nos bastidores da Fórmula 1 e ocupando espaço cada vez maior nos debates entre jornalistas, fãs e até mesmo dentro do paddock. Para entender como o chefe mais longevo da categoria chegou a esse ponto, é preciso mergulhar nos acontecimentos recentes que abalaram a estrutura da Red Bull Racing, começando por uma crise que transcende os limites da pista, as tensões políticas internas e as denúncias que colocaram Horner no centro de um furacão. Tudo começou no início de 2024, quando veio à tona que Horner estava sendo investigado pela Red Bull GmbH, a empresa-mãe austríaca, por suposto comportamento inadequado envolvendo uma funcionária da equipe. O escândalo caiu como uma bomba no mundo da Fórmula 1, especialmente por envolver não apenas o nome mais importante da estrutura da Red Bull Racing, mas também pela forma como o caso foi conduzido, com extremo sigilo, mas também com vazamentos pontuais que pareciam cuidadosamente orquestrados. Os documentos da investigação, que teoricamente deveriam ser confidenciais, começaram a circular em grupos restritos, aumentando a pressão da mídia e provocando uma guerra interna sem precedentes. Mesmo após a investigação interna ser encerrada com o parecer oficial de que Horner estava livre de culpa, os desdobramentos não cessaram. O ambiente dentro da Red Bull tornou-se mais tenso do que nunca. Helmut Marko, conselheiro esportivo da marca e figura-chave no desenvolvimento do programa de jovens pilotos, demonstrou desconforto com a forma como a situação foi gerida. Há rumores consistentes de que ele teria ameaçado deixar a equipe caso a crise continuasse sendo abafada em vez de resolvida com mais transparência. Além disso, houve indícios de que a própria família Verstappen estaria descontente com a presença contínua de Horner no comando da equipe. Jos Verstappen, pai de Max, chegou a dar declarações à imprensa afirmando que a Red Bull estava em risco de se dividir no meio se Horner continuasse. Essa foi uma declaração fortíssima, especialmente vinda de alguém com grande influência nos bastidores e que tem o poder de pressionar a direção da equipe, sobretudo levando em conta o peso que Max Verstappen tem como principal ativo esportivo da Red Bull atualmente. Os rumores de uma possível saída de Horner ganharam ainda mais força quando se começou a especular que a Red Bull GmbH, sediada na Áustria, e a Red Bull Racing, baseada no Reino Unido, estavam vivendo um verdadeiro jogo de poder. De um lado, Horner representa os interesses britânicos, com apoio de parte da equipe técnica e administrativa que ajudou a erguer o time desde 2005. Do outro, a alta cúpula austríaca, que teria se irritado com a maneira como Horner lidou com as investigações e com os danos de imagem causados à empresa globalmente. A guerra de bastidores se intensificou, e rumores de que Horner estaria sendo mantido apenas por motivos contratuais, ou para evitar uma crise ainda maior no meio da temporada, começaram a circular entre os jornalistas mais bem informados do paddock. Em paralelo, o desempenho esportivo da Red Bull também começou a se tornar uma preocupação. Apesar de ainda liderar o campeonato com Max Verstappen, a equipe passou a enfrentar uma crescente ameaça da McLaren, Ferrari e até mesmo da Mercedes. A dominância que parecia absoluta em 2023 começou a ser questionada, especialmente pelo crescimento visível da concorrência. Para muitos analistas, a instabilidade interna pode ter um papel direto nesse cenário. Afinal, um ambiente tumultuado nos bastidores tende a comprometer a concentração e a harmonia de um time que depende de milésimos de segundo e decisões perfeitas. É dentro desse contexto caótico que surgem as principais perguntas. Por que a Red Bull ainda não demitiu Christian Horner? O que está assegurando sua permanência no cargo? E, principalmente, até quando ele conseguirá resistir? A resposta passa por diversos fatores. Primeiro, o peso histórico de Horner dentro da equipe. Estamos falando de um dirigente que esteve presente desde o primeiro pódio, que contratou os engenheiros que levaram o time ao topo e que conduziu a transição após a era Vettel até encontrar em Max Verstappen um novo rosto da Red Bull. Tirar Horner do cargo é, para muitos dentro da estrutura, equivalente a amputar uma perna da equipe. O custo emocional e simbólico seria gigantesco. Além disso, existe a questão contratual. É sabido que Christian Horner tem um contrato de longo prazo com a Red Bull, assinado em um momento em que seu prestígio era altíssimo. Romper esse vínculo significaria não apenas uma grande indenização, como também poderia abrir espaço para um processo judicial, algo que a Red Bull claramente quer evitar, especialmente após o escândalo inicial já ter causado danos consideráveis à sua imagem. Outro fator importante é a ausência de um sucessor claro. Enquanto equipes como Mercedes e Ferrari trabalham com estruturas mais divididas, a Red Bull sempre centralizou muito de suas operações em Horner e Marko. Retirá-lo do cargo exigiria uma reestruturação profunda, que talvez não seja viável no meio de uma temporada tão apertada e competitiva.
A possível promoção de nomes como Jonathan Veatley, diretor esportivo, ou Pierre Vacher, diretor técnico, já foi discutida nos bastidores, mas ambos têm papéis críticos e estratégicos, e perder um deles para colocar um novo chefe pode gerar mais problemas do que soluções. No entanto, a permanência de Horner também impõe riscos crescentes. A relação com Verstappen, embora ainda funcional nas pistas, pode se deteriorar nos bastidores. E perder Max, que já demonstrou insatisfação e se viu envolvido indiretamente na crise, seria um desastre esportivo e financeiro para a Red Bull. Há quem diga que Toto Wolff, chefe da Mercedes, observa atentamente cada movimento em Milton Keynes, pronto para oferecer a Verstappen uma alternativa caso a situação interna da Red Bull se torne insustentável. Ao longo da história da Fórmula 1, já vimos outros impérios ruírem por motivos que extrapolam os carros e as estratégias de corrida. A Ferrari viveu crises internas parecidas no passado. A McLaren também. Em todos os casos, os resultados na pista foram diretamente afetados pelos conflitos políticos fora dela. A Red Bull, que parecia imune a esse tipo de instabilidade graças ao sucesso contínuo e ao carisma de seus principais nomes, agora enfrenta seu momento mais delicado. A permanência de Christian Horner na Red Bull se tornou uma questão de tempo. Mesmo que ele consiga resistir até o fim de 2025, o desgaste causado por tudo o que aconteceu em 2024 já criou uma sombra que é impossível de ignorar. Se ele cair, será uma das demissões mais impactantes da história da Fórmula 1. Se continuar, será por uma combinação de estratégia, proteção institucional e uma tentativa desesperada de preservar a estabilidade até que uma transição mais suave possa ser feita. O fato é que o futuro de Horner está mais incerto do que nunca. E, neste momento, a Red Bull não parece mais ser uma equipe unida em torno de um único ideal, mas sim uma organização dividida, onde o poder, os egos e as lealdades disputam cada centímetro de influência. A demissão de Christian Horner, antes inimaginável, agora é apenas mais um capítulo possível de uma história em que a política ameaça derrubar até mesmo os impérios mais vitoriosos.